O UFC Fight Night desse final de semana, o UFC Vegas 11, traz duelos muito interessantes. Tem ex-campeão lutando contra ex-campeão, promessa brasileira, um ultimato para o brasileiro e a grande promessa do UFC no momento. Então, começando com um duelo feminino, a brasileira Mackenzie Dern, brasileira americana, irá enfrentar a Randa Markos. A brasileira que se recuperou da sua última derrota, vencendo a Hannah Cifers na última rodada, então enfrentará a Randa Markos. Randa Markos, que justamente vem de uma derrota para a algoz da brasileira. Tanto a Mackenzie quanto a Randa Markos têm como característica principal o jogo de solo. Então fica aquele questionamento. Será que a luta vai transcorrer nesse setor da luta? Ou será que uma vai anular o jogo de solo da outra e será uma luta de trocação? Vale a pena conferir e ver o resultado desse duelo. Bom, e falando de brasileiro, temos outra antiga promessa do Brasil, o Johnny Walker, que acabou freando a sua progressão, vindo de 2 derrotas. Ele somou 2 derrotas seguidas e esse é o ultimato do brasileiro. E o Johnny Walker enfrentará o Ryan Spann, que é um atleta que soma 4 vitórias no UFC, ainda não perdeu na organização, também vem do Contender Series, e é uma luta muito importante e o brasileiro precisa vencer a todo custo se quiser continuar no UFC e sonhar com o cinturão. Bom, eu citei o fato do Johnny Walker ter sido uma promessa do UFC e no momento não existe promessa maior do que ele, Khamzat Chimaev. A galinha dos ovos dourados do Dana White. Ele vem de 2 vitórias no UFC, em 2 lutas. Ele fez ali 2 lutas em menos de um mês, em 2 categorias diferentes. Ele é original da peso meio médio e também lutou no peso médio. E mais uma vez, o UFC marcou 2 confrontos para ele. O do próximo sábado, no UFC Fight Night, e depois na ilha da luta contra o brasileiro Demian Maia. O adversário de Chimaev, ele já falou que ele não estará apto para lutar contra o Demian, vai fazer de tudo para derrotar ele. E eu também acho uma certa falta de respeito com o adversário, já marcar um confronto mesmo antes de saber o resultado da luta. Então é uma luta que vale muito a pena conferir, é o atleta mais hypado hoje em dia do UFC. Então esse é um confronto muito bacana para conferir, para ver até onde ele pode chegar. O adversário dele já tem um nível um pouco acima dos adversários que ele vem enfrentando. E depois, se ele vencer, tem o Demian Maia, que aí sim é alto nível. E na última luta da noite, temos o confronto de ex-campeões, o ex-campeão interino contra o ex-campeão linear. Eu falo de Tyron Woodley versus Colby Covington. Ambos atletas vêm de derrota. O Woodley vem de 2 derrotas, ele perdeu quando defendia ainda o cinturão para o Kamaru Usman e agora perdeu para o Durinho. E o Colby Covington perdeu para o seu algoz, para o seu grande rival, o Kamaru Usman. Então, o Covington é um atleta que ele apresenta um pouco mais de volume, já o Woodley um pouco mais de contundência. Já não faz apresentações como fazia antigamente, Ele era um atleta muito empolgante antes de ganhar o cinturão. Depois que ganhou o cinturão, as lutas dele são as lutas meio monótonas, meio paradas, e ele nunca mais fez aquela apresentação que ele fazia antigamente. Essa é uma luta muito importante para a categoria e também para os dois. Eles precisam vencer para continuar na corrida pelo cinturão e quem sabe desafiar o vencedor de Kamaru Usman versus o Durinho. O favorito na casa de apostas é o Colby Covington. Eu confesso que também acho que ele leva uma vantagem nesse confronto, mas vamos ver amanhã quem vencerá o duelo principal do UFC Fight Night, o UFC Vegas 11. Então a pergunta que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: será esse o melhor Fight Night do ano? Eu acredito que sim, estou apostando bastante nesse card, principalmente no card principal. Então deixem aqui embaixo os comentários de vocês, se vocês concordam, discordam, qual luta vocês estão mais empolgados para assistir. Muito obrigado a todos e toquem as luvas.